Muito bem, pessoal. Vamos começar então a continuidade da nossa aula. Perceba que agora nós vamos falar sobre um tema muito importante chamado radiciação. Nós já vimos a aula de teoria sobre potenciação. Podem voltar na nossa playlist, verifique lá que tem uma aula de teoria sobre potenciação e também tem uma aula de exercícios sobre potenciação. Veja quantas vezes forem necessárias, pessoal. Tirem suas dúvidas e aí sim nós podemos iniciar o conteúdo de radiciação. Olha só, pessoal, o que trata-se a radiciação? Eu posso dizer com segurança que ela é a operação inversa da potenciação. Como assim, professora? Não entendi. Vamos pegar esse exemplo aqui, olha. Eu tenho desenhado aqui um quadrado de área 36 centímetros quadrados. Olha só, 36 centímetros quadrados. E aí eu quero saber o quê? Eu quero saber qual é o valor da minha aresta. Como é que eu faço isso? Opa! O valor da minha aresta eu faço extraindo a raiz quadrada. Opa, raiz, radiciação. O que eu posso fazer então? Como eu sei que a área é x vezes x, eu estou dizendo que é x ao quadrado. Olha só, x ao quadrado. Então eu sei que x ao quadrado é igual a 36, que é a informação que ele me deu. E eu também sei que 36 é 6 elevado ao quadrado. E aí o que eu posso fazer? Cortar os meus expoentes, eu tenho que x é igual a 6. Ou simplesmente passar esse quadrado extraindo a raiz do outro lado, eu vou determinar que a minha aresta é de 6 centímetros. Então, olha só, raiz, radiciação, termos muito importantes. Veja esse item B agora aqui, onde eu tenho um cubo. Eu tenho um cubo e ele quer saber qual é a aresta. Pois muito bem. Como é que eu calculo a aresta do cubo? Lado vezes lado vezes lado. Ou seja, x ao cubo. Isso aqui ele me diz que vale 216. 216, pessoal, é 6 elevado ao cubo. Ou seja, corta o cubo com o cubo, x também é igual a 6. Ou simplesmente eu passo esse cubo para cá e ele vem na forma de raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 216 é 6. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a próxima. Olha só, primeiro caso que nós vamos estudar, raiz de número não negativo. Como é que funciona isso? Presta atenção, ou seja, os meus elementos A e B sempre maior que zero, maior ou igual a zero, hein, pessoal? Presta atenção, vamos ver nos exemplos. Eu tenho raiz cúbica de 27. Quanto que é raiz cúbica de 27? É 3. Mas como assim, professora? Pensa comigo, ó. 3 elevado ao cubo é 27. Ou seja, se 3 ao cubo é 27, a operação inversa, a raiz cúbica de 27 é 3. E 3 ele pertence realmente ao conjunto dos números reais, diferente dos negativos, ou seja, ele pertence aos positivos. Tranquilo, pessoal? Muito importante, ó. 3 pertence ao conjunto dos reais positivos. Ele disse que A e B é maior que zero. Ok? Vamos lá para o segundo, ó. Raiz de 36. Professor, não tem número aqui. Pessoal, toda vez que não tem um número em cima da raiz, nós estamos falando de uma raiz quadrada. É a mesma coisa que se tivesse o 2, hein? Tranquilo? Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque eu sei que 6 elevado ao quadrado é 36. Ou seja, 6 também pertence aos reais positivos. Muito bem, olha o item C. Raiz quarta de 16, pessoal. Raiz quarta de 16. O que eu posso fazer? Colocar aqui no lugar do 16? 2 elevado à quarta. E aí corta esse 4 com o 4 da raiz. Então eu sei que isso aqui é 2. 2 elevado a 4 é 16. 2 pertence aos reais positivos. Agora olha essa diferença aqui, ó. Raiz sétima de 0. Opa, é 0, pessoal. Porque 0 elevado a 7, ou 0 a qualquer potência ali, ó, 0 vezes 1, 0 elevado a 1, 0 elevado a 2. Perceba que eu não estou falando de 0 elevado a 0, hein, pessoal? 0 elevado a 1, 0 a 2, 0 a 3, 0 a 4, vai dar 0. E 0 está dentro desse conjunto também. Olha só, raiz primeira
de 12. Raiz primeira de 12. Esse é um termo que a gente pouco costuma a ver, mas existe, pessoal. Raiz primeira de 12 é o próprio 12. Opa, mas por quê? Olha, a raiz, ela não é a operação inversa da potência? É. Então, se eu fizer 12 elevado a 1, que é a operação inversa dessa raiz, também deu 12. Ou seja, raiz primeira de 12 é o próprio número. E 12 pertence também ao conjunto dos reais positivos. Segundo caso, pessoal, raiz de número negativo. Olha só esse caso aqui, ó. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo, que é a operação inversa, é menos 8. E menos 8, opa, agora inclui os reais negativos. Ele está dentro também dos reais negativos. Então tá ok. Menos raiz sétima de menos 1. Raiz sétima de menos 1 é o próprio menos 1. Por quê? Porque menos 1 elevado à sétima é menos 1. E menos 1 também pertence ao conjunto dos reais positivos e negativos. Tranquilo, né, pessoal? Qual é a dica que eu dou para vocês? Quando o número for negativo, a minha raiz aqui, ó, ela tem que ser impar. Não existe raiz de número negativo cujo expoente da minha raiz seja par. Preste muita atenção sobre isso. Tranquilo. Por quê? Porque quando eu for fazer a operação inversa, que é a potência, todo número negativo elevado a uma potência par, ele fica positivo. E aí eu não consigo voltar como operação inversa. Tranquilo, né, pessoal? Continuando, então, agora nós vamos ver as propriedades das raízes. Primeira propriedade, ela traz a seguinte questão. Opa, eu posso dividir e fatorar aqui a minha raiz. Olha só, 32 eu posso decompor como sendo um produto de 16 vezes 2. E esse meu produto eu posso segmentar em duas raízes diferentes. Eu posso dizer então que raiz de 32 é a mesma coisa que raiz de 16 vezes 2. E aí eu posso fazer raiz de 16 vezes raiz de 2. Raiz de 16 eu sei que vale 4, pessoal. Raiz de 2 não daria o número inteiro, então eu vou deixar 4 raiz de 2. Olha aqui então, quando eu tenho dois números, ou quando eu tenho um produto de uma raiz de enésima potência, eu posso segmentar essa minha raiz, item a item do meu produto. Se aqui fosse A vezes B vezes C, ficaria raiz enésima de A vezes raiz enésima de B vezes raiz enésima de C. Olha o exemplo B. Eu tenho raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 24. Opa! Nesse caso eu posso fazer a operação inversa, professor? Posso também. O que eu fiz? Voltando lá, perdão. Eu posso fazer a operação inversa. Eu coloquei todo mundo dentro, porque ó, raiz cúbica com raiz cúbica é um produto. Joguei todo mundo dentro da mesma raiz. Fiz 9 vezes 24. 9 vezes 24 é 216. Eu tenho raiz cúbica de 216? Tenho, é 6. Perceba que são algumas operações que nós fazemos com os números, pessoal, para conseguir chegar ao resultado esperado. Então eu tanto posso pegar minha raiz e decompor em produto, quanto eu posso pegar decomposto em produto e transformar ela numa única raiz. Tranquilo? Propriedade 2. Olha só, agora eu tenho operações com quociente. Vamos prestar atenção. Vamos pelo exemplo primeiro. Eu tenho raiz quarta de 625 sobre 81. Eu posso segmentar de novo, olha só. Eu posso fazer raiz quarta de 625 sobre raiz quarta de 81. Só fiz um adendo aqui, ó. 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta. E aí eu posso cortar essa quarta potência com essa raiz aqui. Ou seja, vai dar quanto? 5. Raiz quarta de 625 é 5. Raiz quarta de 81. 81 é 3 elevado à quarta. Corta a potência com essa raiz aqui. Eu tenho então que raiz quarta de 81 vai ser somente o 3. Olha só que interessante, pessoal. Então eu posso segmentar, e eu posso, a partir de ter segmentado, eu posso também fazer o quê? Unir de novo. A operação inversa ela é verdadeira. Presta atenção, olha aqui, ó, raiz cúbica de 16 sobre raiz cúbica de 2. O que eu posso fazer? Juntar tudo numa raiz cúbica de 16 sobre 2. Raiz de cúbica de 16 sobre 2, 16 sobre 2 eu sei que é 8.
Raiz cúbica de 8 é 2. Por que é 2? Porque 2 elevado ao cubo vai dar 8. Perceba que essa operação ela é muito importante, pessoal. Propriedade 1 eu faço em relação ao produto. Propriedade 2 eu faço em relação ao quociente. Olha a propriedade 3, ela também é interessantíssima. Eu posso pegar uma raiz enésima qualquer de um número e, quando ele estiver elevado a uma potência externa, trazer para dentro da minha raiz. E essa operação ela tem ida e volta. Olha que interessante essa questão aqui, ó. Raiz cúbica de 27 elevado à quarta. O que eu posso fazer? Pega esse 4 e leva para fora do parênteses. Por que eu fiz isso? Olha só que interessante. 27 é 3 elevado ao cubo. Isso mesmo. 3 elevado ao cubo. Então eu sei que raiz cúbica de 27 é 3. E aí eu tenho 3 com a minha quarta potência lá de fora. 3 elevado à quarta, 81. Aqui, ó. 27 é 3 elevado ao cubo. Raiz quarta de 16 elevado à quinta. Opa! Passa o 5 para fora. 16 é 2 elevado à quarta. Corta esse 4 com esse quarto, então raiz quarta de 16 vai ser 2. Elevado à quinta que está lá de fora, 2 elevado à quinta é 32. Tranquilo, né, pessoal? Propriedade 4. Quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Olha só. Lembra na potência que eu posso multiplicar as potências? Potência de potência? Aqui eu também posso, olha, eu trago tudo para dentro de uma única raiz, multiplicando a potência das minhas raízes. Eu tenho m vezes n. Olha um exemplo claro para isso, pessoal. Olha aqui, ó. Eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Isso aqui é a mesma coisa que fazer, então, raiz de 5. Aqui a minha potência é 2, aqui é 3, 2 vezes 3. Então eu tenho uma raiz sexta de 5. Olha o item B como ele é importante. Isso aqui chove, pessoal. Exercícios desses chovem em provas. Toda vez que eu tiver uma raiz dentro de outra raiz, mas eu tenho elemento em forma de produto, que pertence a uma e não pertence a outra, o passo mais fácil de se fazer é jogar esse cara que está fora da segunda raiz para dentro da segunda raiz. Olha só como que eu faço isso. Presta atenção. Olha aqui a flechinha, ó. Concordam comigo que se eu tiver 2 elevado ao quadrado vezes 2, esse 2 elevado ao quadrado eu posso passar para fora da raiz, ficaria 2 raiz de 2? É exatamente o caso que eu tenho aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 é igual a 2 raiz de 2. Olha aqui, ó, é 2 raiz de 2. Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo a operação inversa. Esse 2 raiz de 2, eu estou transformando em raiz de 2 ao quadrado vezes 2 nesse passo aqui. Eu peguei e trouxe esse 2 de fora para dentro dessa raiz aqui, ó. Então ficou raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Por que eu fiz isso? Porque agora ficou fácil. Eu tenho um único número dentro da raiz, pessoal. 2 ao quadrado com 2 é 2 ao cubo. Multiplicação de mesma base, somos expoentes. 2 ao cubo. E agora eu sei que vai ficar 2 elevado ao cubo, 3 vezes 2. Ó, raiz cúbica vezes raiz quadrada. Só que 2 ao cubo, esse cubo aqui, eu posso cortar com essa raiz aqui. Então eu fiquei simplesmente com raiz quadrada de 2. Olha só como os detalhes são importantes, pessoal. Eu posso ir simplificando as minhas operações. Sempre, pessoal, deu produto para simplificar raiz dentro da outra, pega o que está do lado de fora da raiz mais interna e joga ela para dentro. E aí você vai conseguir chegar no seu resultado. Tranquilo? Mais uma propriedade, propriedade 5. Perceba que agora eu tenho o produto NPMN dentro da raiz. Opa, não entendi, professor. Vamos primeiro para o exemplo, que depois a gente volta. Olha só. Raiz sexta, eu vou decompor os meus expoentes. Raiz sexta de 8. 6 eu sei que vale quanto? 3 vezes 2. 8 eu sei que é 2 ao cubo. Mas 2 ao cubo é 3 vezes 1 é 3 também, mesma coisa, não é isso? É. Então o que eu posso fazer? Cortar esse meu 3 daqui de dentro com esse 3 daqui de fora. Olha, ficou 2 e aqui ficou 1. Então ficou raiz quadrada de 2. Olha que interessante essa simplificação, pessoal.
Presta muita atenção que a gente usa demais esses nossos modelos de simplificação. Olha esse outro exemplo, ó, raiz quarta de 64. Eu não consigo calcular um valor exato, mas o que eu consigo fazer? Opa, raiz quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2. 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência, 2 elevado à sexta potência, que é a mesma coisa que o quê? 2 vezes 3. E aí o que eu vou fazer? Corta esse 2 com esse 2 de fora. Então eu fiquei com o quê? Uma raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Oh, mas não terminou? Não, eu consigo mexer ainda. Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2. Esse 2 elevado ao quadrado, lembra da propriedade 1? Eu tenho um produto e eu posso segmentar. É a mesma coisa então que raiz quadrada de 2 vezes de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Esse 2 corta com esse de fora, então isso aqui fica 2. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Ok, pessoal? Vamos lá rapidinho de novo esse item aqui que ele é importante. Ó. O que eu faço? Decompus o meu 4 em 2 vezes 2. O 64 é 2 elevado à sexta. Esse a sexta é a mesma coisa que 2 vezes 3. Está aqui. Cortei esse 2 com esse 2 de fora. Fiquei então com raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo eu posso escrever como sendo raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Se eu tenho esse produto, lembra da propriedade 1, estou fazendo a volta aqui, ó. Eu posso segmentar esse produto em duas raízes. A primeira, que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, e a segunda, que é a raiz quadrada de 2. Esse cara aqui, eu corto esse 2 com a raiz quadrada, então isso aqui dá 2. 2 vezes raiz de 2, que está aqui, raiz de 2. Ô, professor, mas por que você pode dizer que você está cortando? Se você não lembra, pensa assim, ó. Quanto que é 2 ao quadrado? Não é 4. Quanto que é a raiz de 4? É 2. Então você sabe que toda vez que você tiver o mesmo expoente aqui dentro com o expoente daqui da raiz, você pode cortar e eliminar a raiz desse seu número. Tranquilo? Muito bem. Olha só. Nós vamos ver um ponto extremamente importante chamado racionalização de denominadores. Pessoal, isso chove em provas, cai demais e muita gente erra por falta de atenção. Nós vamos ver dois casos. No primeiro caso, o denominador possui somente a raiz. Ó, perceba que o meu denominador é raiz de 2. O que eu faço, pessoal? Eu vou pegar e multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor da minha raiz. Concordam comigo que multiplicar em cima e embaixo não altera pelo mesmo valor? Porque isso aqui, se eu fosse dividir esse por esse, dá 1. 1 vezes o termo anterior é ele mesmo. Então o que eu estou fazendo? É uma artimanha matemática para poder eliminar simplesmente o meu raiz de 2 da raiz. Então, como minha raiz do denominador é raiz de 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Quando eu fiz isso, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 nada mais é do que raiz de 2 ao quadrado. Lembram disso? E aí o que eu posso fazer? Trazer esse 2 aqui para dentro, corta esse quadrado com a raiz, fica 2. Então, 1 sobre raiz de 2, que é esse exemplo aqui, é a mesma coisa que a raiz de 2 sobre 2, porém, agora racionalizado. Olha o segundo caso, o primeiro caso ainda um outro exemplo. Eu tenho raiz de 3 dividido por 2, raiz de 5. Opa, só tem a raiz aqui, ó, não tem um termo somando, nada. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou multiplicar pelo valor da raiz em cima e embaixo. Qual é a raiz? A raiz do denominador, presta atenção. Eu pego sempre a raiz do denominador. Como aqui o denominador é raiz de 5, estou multiplicando raiz de 5 em cima e embaixo. E aí vai ficar o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 5. Nós vimos essa propriedade. Produto de duas raízes quadradas, eu posso fazer elas para uma raiz única. Então fica 3 vezes 5, 15. 2 vezes. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado, pessoal. Corta esse quadrado com a raiz quadrada, isso aqui dá 5. Então fica 2 vezes 5. Está aqui, ó. Então eu tenho isso aqui, é raiz de 15 dividido por 10. Tranquilíssimo, pessoal. Denominador somente com raiz, racionaliza essa raiz em cima e embaixo. Ok? Muito bem. Olha mais um exemplo aqui, o terceiro exemplo. Ó. 2 sobre raiz cúbica de 3. Presta atenção porque muita gente erra nesse caso. Ó.
Ele acha simplesmente que eu vou multiplicar por raiz quadrada de 3. Não, o meu objetivo, pessoal, é eliminar a raiz do denominador. Concorda comigo? Eu tenho aqui, ó, 3 elevado a 1. Percebem isso aqui, ó? 3 elevado a 1. Para eu eliminar uma raiz cúbica, o que eu preciso? Eu preciso que esse 3 aqui seja elevado ao cubo, olha aqui, ó. Aí eu consigo eliminar a raiz do denominador. Para que isso aconteça, eu tenho que multiplicar, então, por raiz cúbica, mas de 3 elevado ao quadrado. Não pode ser só a raiz cúbica de 3, não pode ser simplesmente ele. Porque se eu multiplicar por raiz cúbica de 3 só, vai ficar o quê? Raiz cúbica de 3 ao quadrado, essa multiplicação. E aí eu não corto a raiz cúbica. Então eu digo o seguinte, olha, para qualquer número maior que 2 aqui, eu multiplico ela pelo número menos 1. Se aqui fosse raiz sexta de 3, aqui ficaria raiz sexta de 3 elevado à quinta. É esse número menos 1, tá ok? Porque aí eu posso fazer o corte sem problema. Vamos lá então? Como aqui é raiz cúbica, 3 menos 1, aqui fica 2. Multiplicando isso embaixo aqui, vai ficar o quê? Ó? Raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Mesma raiz, de mesma base, eu simplesmente somo os meus expoentes, tá ok? E esse 3 com esse 3 eu posso cortar, eu elimino então a raiz do denominador, ficando 3. Vamos olhar o numerador agora, olha só. Eu peguei e multipliquei também em cima por raiz cúbica de 3 ao quadrado. Perceba que aqui, ó, eu estou multiplicando por 2. Eu não tenho muita operação para fazer. Eu só posso dizer o quê? Que 3 ao quadrado vale quanto? 9. Então isso aqui é raiz cúbica de 9 vezes 2, ou simplesmente 2 raiz cúbica de 9, dividido por 3. Tranquilo, pessoal? Presta muita atenção nesse caso quando a raiz não for quadrada. Eu sempre vou multiplicar pela mesma raiz com o número com minha base elevado ao enésimo valor da minha raiz menos 1. Ok? Legal. O segundo caso, pessoal, é quando eu tenho um outro termo dentro do meu denominador. Preste atenção aqui, ó. A minha continha agora é 5 sobre a raiz de 6 mais 1. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma artimanha, pessoal, do meu produto notável. Lembra desse produto notável aqui, ó? A mais B que multiplica A menos B, famoso DQ? Quando eu faço essas multiplicações, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes B, A vezes menos B menos AB, B vezes A, AB, B vezes menos B ao quadrado. Os termos do meio eles se anulam. Então isso aqui, ó, A mais B vezes A menos B ao quadrado menos B ao quadrado. Olha que interessante então, olha. Se eu tenho aqui meu termo somando, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo meu denominador subtraindo. Eu vou fazer exatamente essa operação do meu produto notável. E vocês querem saber por quê? Porque assim eu consigo eliminar a raiz. Olha só como é que fica, olha. 6, vamos olhar aqui, olha. A mais B vezes A menos B não é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado? Olha só, quem é o primeiro termo ao quadrado? 6, raiz de 6. Então fica a raiz de 6 ao quadrado. E o segundo termo é o 1, menos 1 elevado ao quadrado. Quando eu fizer isso aqui, ó, raiz de 6 ao quadrado, eu corto a raiz com o quadrado, isso aqui fica 6. Menos 1 ao quadrado é menos 1. Lembra que esse menos está do lado de fora do parênteses, hein, pessoal? 1 ao quadrado, 1, então fica 6 menos 1, 5. Opa, eu eliminei do meu denominador a raiz. Vamos olhar o numerador agora? Olha só, multipliquei então em cima e embaixo pelo valor de raiz de 6 menos 1 para poder efetuar o produto notável. Esse 5, pessoal, presta atenção que ele multiplica os dois termos, hein? Eu tenho que fazer o chuveirinho. Esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar 5 raiz de 6 que está aqui, 5 vezes menos 1 menos 5 que está aqui. Ok? Olha só, então eu tenho agora 5 raiz de 6 menos 5 sobre 5. Se eu colocar o 5 em evidência aqui, ó, vai ficar raiz de 6 menos 1, que multiplica 5. E eu corto esse 5 com esse 5. Resultado, então, raiz de 6 menos 1. Primeiro caso, eu só tenho raiz no denominador. Segundo caso, eu tenho a raiz com outro termo no denominador. Vou lembrar de fazer o produto notável de que, porque aí assim eu consigo eliminar a raiz.
Não adianta fazer qualquer outro caso, pessoal, se as multiplicações, quando forem feitas, deixar ainda a raiz no denominador. Não é mesmo? Excelente, pessoal. Olha só, e quando eu tiver uma situação desse caso aqui? Olha que interessante. Imagina essa equação aqui, ó, P igual a 20 vezes 8 elevado a T. P é população de bactérias e T é tempo. Então ele está querendo calcular a evolução das bactérias num determinado tempo, ó, tempo em horas, desde a primeira observação. Se o meu T for representado por números inteiros, fica fácil, né, pessoal? Olha só, se for 0, ele calcula aqui, isso aqui dá 1, então fica tranquilo. Por 2, por 3, por 4. Mas e se eu tiver uma situação dessa, olha? Eu quero saber quanto dá a população de bactérias 20 minutos após o instante inicial. Lembra que meu T é dado em horas? Ó, T é dado em horas. Mas se eu quiser saber nos 20 minutos primeiros, eu vou ter 1/3 de horas. Nesse caso, então, eu tenho 8 elevado a 1/3. Tem como fazer isso? Presta atenção. Olha só, a minha equação ela fica P 20 vezes 8 elevado a 1/3. Como é que eu faço isso, professor? Olha que interessante, olha. 8 elevado a 1/3. Eu tenho que lembrar, pessoal, que 8 elevado a 1/3, para retornar para dentro de uma raiz, o numerador é a potência que fica acima da minha base. O denominador indica qual é a potência da minha raiz. Ou seja, 8 elevado a 1/3 nada mais é do que raiz cúbica de 8. Ô, professor, mas eu sei calcular a raiz cúbica de 8. 2 elevado ao cubo é 8, então eu posso cortar o 3 com 3, raiz cúbica de 8 é 2. Exatamente, pessoal. Exatamente. Muito importante, toda vez que eu tiver um número elevado a uma potência, e essa potência for uma fração, que eu consiga fazer o entendimento do retorno, da operação inversa, que é a raiz. Olha só, 5 elevado a meio, esse 1 do numerador indica o expoente da minha base, o 2 é a potência da minha raiz, raiz quadrada de 5. Vamos lá, o exemplo 3, ó, 1 elevado a 7 quintos, fica 1 elevado a 7, e o 5 identifica a raiz, ou seja, raiz quinta de 1 elevado a 7, ou raiz quinta de 1. Raiz de 1, pessoal, é sempre 1, tá ok? Olha só esse caso, 81 elevado a 3 quartos. Vamos lá, 81 elevado a 3 quartos é a mesma coisa que 81 elevado ao cubo, ó, o numerador vem para dentro e o 4 fica na raiz. Então, raiz quarta de 81 ao cubo. Opa, lembra das propriedades? Eu pego esse cubo e passo para fora. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que 81 é 3 à quarta, pessoal. Então, esse 81 eu posso substituir por 3 à quarta e aí eu cancelo essa minha raiz. E esse meu resultado aqui, eu posso dizer que isso aqui é 3. E esse 3 com ao cubo, ó, 3 ao cubo é 27. Olha só que interessante, eu transformei 81 elevado a 3 quartos e cheguei no número 27. Certo, pessoal? Olha só, 16 elevado a 1 menos 1 quarto. Esse menos aqui é 1 sobre 16 elevado a 1 quarto. Então isso daqui, pessoal, esse 1 vem para dentro do número, 4 vai para a raiz. Então isso aqui tudo é 1 sobre 16 elevado a 1, que é ele mesmo, na raiz quarta. Tem como calcular? Tem. Quanto que é raiz quarta de 1, pessoal? 1. Quanto que é raiz quarta de 16? 16 é 2 ao quadrado, então, é 2 à quarta, ou seja, 2. Então, raiz quarta de 1 sobre 16 é meio, que é a mesma coisa que 16 elevado a menos 1 quarto. Prestem muita atenção nos exercícios quando vocês forem fazer. As provas, normalmente, elas pedem que vocês saibam fazer essas idas e vindas das nossas operações, tanto de potenciação quanto de radiciação. As duas estão de mãos dadas, pessoal. Os exercícios, eles sempre são complementares. E olha só, potência de expoente irracional. Eu tenho como calcular 2 elevado à raiz de 2? Pessoal, no nosso caso, eu só consigo fazer isso por aproximação. No nosso nível médio, do ensino médio, eu só consigo trabalhar isso por aproximação. Eu sei que 2 elevado a 1 dá 2 e 2 elevado a 2 dá 4. Opa, então esse cara aqui, 2 elevado à raiz de 2,
ele é maior que esse, menor que esse. E aí, ó, perceba que ele vai aumentando a precisão. Ó. 2 elevado a 1, 4, 1, 4, 2. 2 elevado a 1, 4, 1, 4, 3. Perceba que aqui eu já estou na quarta casa decimal. Eu sei que esse valor, então, aqui, ele está entre 2,66512 e 2,66530. Eu vou por aproximação. É o único jeito, ou melhor, é o melhor jeito para o nosso caso do ensino médio, tá bom? Mas não é comum acontecer esse exemplo aqui, a não ser que ele te dê algum modelo de exercício onde você vai poder cancelar as suas potências. E aí fica tranquilo, você volta para os números já conhecidos. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de radiciação. Voltem, assistem todas as vezes ou quantas vezes forem necessárias, propriedade por propriedade. Pegue exemplos, tente fazê-los, pegue exercícios. Pessoal, matemática a gente só consegue resolver e entender com exercícios. Tá ok? Tendo dúvidas, playlist tem a teoria de potenciação, tem exercício de potenciação, tem a teoria de radiciação e em seguida a próxima aula que eu estarei gravando será sobre exercícios de radiciação. Tudo isso vai estar numa playlist única. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção.